O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por 8 votos a 2 derrubar o voto impresso nas eleições de 2018 para eventual conferência dos resultados da disputa. A maioria concordou com a ação da Procuradoria-Geral da República, que apontou que a medida coloca em risco o sigilo do voto. A ação foi apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em fevereiro. Além de apontar risco da quebra de sigilo do voto, ela argumentou que eventual problema na impressão acarretaria a intervenção de um mesário junto ao eleitor, possibilitando que conhecesse suas escolhas. O mecanismo de impressão de voto criado por essa lei nova não atinge duas questões importantes. A primeira, a transmissão correta do voto eletrônico, que é o que será computado e totalizado pela Corte Eleitoral. Todavia, essa lei nova repetiu, literalmente, parte daquele texto e parece não ter eliminado os riscos ao sigilo do voto. Primeiro a votar, o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, foi contra o pedido da PGR. Ele criticou o voto impresso, argumentando que a apuração eletrônica do TSE é confiável e sujeita à verificação pelos partidos. É possível ao legislador dar maior definição aos meios de cumprimento da norma, desde que forneça os meios necessários. Na falta dessas normas, entendo que a Justiça Eleitoral, o TSE, sempre na perspectiva de diálogo institucional, portanto, em diálogo com o próprio Congresso, poderá colocar em marcha a exigência da impressão do registro do voto. O ministro Dias Toffoli acompanhou Gilmar Mendes, considerando que o voto impresso é prejudicial, mas que cabe ao Congresso definir a questão. A favor de derrubar o voto impresso, o ministro Alexandre de Moraes deu o primeiro voto a favor da ação da PGR. Duas das principais características do voto: o voto sigiloso e o voto livre. A possibilidade, a potencialidade de identificação do eleitor nesse modelo híbrido construído pelo artigo 59A, afeta o sigilo do voto. E, ao afetar o sigilo do voto, permite o aumento de pressões em relação ao eleitor para que ele vote no sentido A ou sentido B. Consequentemente, afeta a segunda característica, que é a liberdade do voto. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia. No mês passado, o TSE aprovou resolução prevendo a implantação da impressora em cerca de 30 mil urnas, equivalente a 5% das mais de 550 mil urnas a serem utilizadas nas eleições deste ano. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, enviou parecer no qual afirmou que o voto impresso seria inegável retrocesso no processo de apuração das eleições, capaz de restabelecer episódios que contaminaram as eleições brasileiras até a introdução da urna eletrônica e que traduz potencial violação ao princípio da eficiência da administração, além de colocar em risco o segredo do voto, sem aparente utilidade concreta para a segurança, transparência e normalidade das eleições. Em razão do parecer, Fux não participou do julgamento. Ao final da discussão no plenário, Fux disse que, com a decisão, ele deverá revogar a licitação para a compra das impressoras para as urnas.